Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso live do meio-dia. Como é que foi de feriadão? Eu trabalhei. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre raízes. Raízes profundas. Estava estudando um pouquinho sobre, pensando sobre. Lá em Salmo 1:3 diz assim, ó. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O que é mais importante em uma árvore? São as raízes, né? As raízes de uma árvore que vai determinar a saúde dela, que vai determinar a saúde dela e todos os anos de vida que ela ainda tem para viver. Uma árvore com raízes profundas, ela pode passar por muitas adversidades, por muitas tempestades, que isso não vai afetar a sua saúde. Pode cair algumas folhas, mas a saúde da árvore vai estar intacta. Quando a gente pensa na palavra de Deus, na importância de ter raízes profundas, a gente pensa em quantas pessoas têm desistido de ser o que Deus sonhou para elas. Deixa eu baixar um pouquinho. A música tá muito alta. Quando pessoas têm desistido, né, de ser o que Deus sonhou para elas, porque não conseguem passar por momentos ruins, porque não conseguem passar por pressões e tristezas. Eu estava falando com uma paciente hoje, ela estava falando sobre o estágio, como o estágio é difícil. E aí eu me lembrei quantas pessoas desistiram da faculdade de psicologia durante o estágio. Durante a adversidade, a pressão, a tristeza, o tanto de pessoas que desistiram do sonho ali. Quando a gente coloca isso na nossa vida cristã, a gente pensa o tanto de pessoas que desistem da caminhada, porque está passando por momentos ruins, por pressões, por tristezas, acabam barganhando aquilo que Deus tem para ela, teu propósito, né? E aí eu penso que chegou a hora da gente ter uma fé inabalável. Chegou a hora de trabalharmos as nossas raízes, né? Porque uma árvore, ela despreparada, ela não dá frutos. Ela precisa estar preparada. O foco, ele está sempre em se alimentar daquilo que Jesus nos oferece. Esse tem que ser o nosso foco. Somente assim teremos raízes profundas, né? E para termos raízes profundas, Brenda, o que a gente precisa? Primeiro, confie. Confie em todo o tempo. Lá em Salmo 19 diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. Existe um fator crucial para a gente ter raiz profunda, que é confiar. Mas não é confiar em alguns momentos, não é confiar 99%. Nós precisamos confiar 100%. Isso ficou muito claro na minha cabeça pelo momento que vivemos no final de semana. Tivemos que confiar 100% no Senhor. Tivemos que confiar 100% na promessa do Senhor. Tivemos que confiar 100% até o último minuto que Deus ia vir ao nosso encontro. O inimigo, ele quer fazer com que a gente não confie. O tempo todo, ele traz dúvidas às nossas mentes. O tempo todo, a principal ideia do inimigo é trazer dúvida sobre aquilo que Deus colocou no seu coração, sobre aquilo que Deus falou, sobre a promessa do Senhor.
Todas as vezes que por falta de confiança eu resolvo fazer aqui as coisas do meu jeito, eu dou aquele jeitinho, eu assumo um lugar que é somente de Deus. Eu tento tomar o trono dele. Eu tento me colocar no lugar dele. E isso só traz destruição. Isso só traz desespero. Isso só traz vergonha. Todas as vezes que eu tento, por minha força, tomar o lugar do Senhor, eu saio profundamente magoada. Então, eu preciso decidir passar pelo processo com confiança, me lembrando do que Deus já fez na minha vida. Olha a confiança de Davi no processo que ele precisou passar para aprofundar suas raízes no Senhor. Porque antes dele confiar em enfrentar Golias, ele disse o seguinte a Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vocês lembram do que ele passou? Me livrará das mãos desse filisteu. Foi necessária extrema confiança em Deus para que Davi decidisse enfrentar Golias. Isso é uma declaração de confiança. Lembrar que reconhecer a voz de Deus traz segurança. Traz segurança. Então, a primeira coisa para eu aprofundar a minha raiz é confiar o tempo todo. Não é confiar de vez em quando, não é confiar 99%, não é confiar desconfiando, é confiar 100% naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. É confiar na palavra do Senhor, é confiar no que está escrito, é confiar e somente confiar no Deus que você serve. Isso é uma das primeiras coisas, é a primeira coisa. Para ter suas raízes profundas, a segunda coisa é decidir. É estar decidida a passar pelas tempestades. Lá em Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nesse processo de aprofundar as nossas raízes, nós vamos passar por pressões, nós vamos passar por momentos desconfortáveis, nós vamos passar por, às vezes, profunda tristeza. Nós vamos perder coisas. Mas isso tudo trará crescimento. A gente precisa aprender a descansar em meio a esses momentos. A gente precisa estar decidida a passar pela tempestade, porque é Ele quem virá ao meu socorro. Os discípulos de Jesus, eles enfrentaram grandes momentos de desconforto. Eles experimentaram momentos assim que, se fosse às vezes eu no lugar de cada um, não sei se conseguiria continuar de pé. Mas tudo que eles enfrentaram e tudo que nós enfrentamos traz crescimento, aprofunda as nossas raízes. Não importa a tempestade, ela vai trazer um presente, ela vai trazer crescimento. Jesus estará presente a todo momento. Para de tentar fazer o que só Ele pode fazer. Para de tentar resolver o que somente Deus pode resolver. Como seguidores de Jesus, a gente precisa entender que a gente está em construção. Que esse papel é dele, somente dele. E que ele sustenta o que constrói. Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de toda a criatura. A gente precisa descansar em meio à tempestade. Para a gente aprofundar as nossas raízes, temos que estar decididos a enfrentar as tempestades com ele no barco. Não adianta eu tentar escapar do barco, não adianta eu tentar remar, não adianta. Eu não posso tomar o lugar que é somente dele. Eu não posso resolver nada pela minha própria força. Somente Deus. Para ter nossas raízes profundas, a gente precisa estar decidida a vencer as nossas fraquezas. Às vezes a gente nem reconhece as nossas fraquezas, quanto mais decidida a vencer. Lá em Salmo 61 diz: desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Esse processo de enraizamento, de ter raízes
profundas, ela envolve nossas fraquezas. Quais são as áreas que você se sente mais incapaz? Qual é a área que você se sente mais fraco, mais defeituoso? Saiba que Jesus, e somente Ele, pode ajudar você a vencer. Mas eu preciso reconhecer a minha fraqueza para que eu possa vencer. Eu preciso ser perseverante. Eu preciso reconhecer aquilo que eu preciso melhorar. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu experimento um novo nível de fé. Experimentar a fraqueza, ela dá acesso a coisas que a gente não consegue em lugar nenhum. Fé comprovada e força sobrenatural. Porque eu reconheço aonde eu preciso mudar. Eu reconheço a área que eu preciso trabalhar. Eu reconheço a brecha que Satanás pode entrar. Jesus, ele sempre vai aparecer para me ajudar, para te ajudar. Assim como ele fez com os discípulos em meio à tempestade. Ele está lá, ele dá a ordem para a tempestade cessar. Somente a ordem vem dele, a ordem vem do alto. Né? Muitos acham que a vida cristã ela é difícil de se viver. Porém, achamos difícil porque tentamos viver uma vida cristã sem Cristo. Olha que profundo isso. A gente tenta viver uma vida onde a gente coloca as coisas na mão do Senhor e a gente tira as coisas da mão de Deus. A gente pede Deus para resolver, mas a gente tenta resolver com a nossa própria força. E isso, a nossa caminhada, ela fica muito difícil de ser vivida. Aplica fé para vencer. Deixe que Ele lhe guie em suas fraquezas. Se você está na fornalha, isso significa que você está prestes a descobrir a sua fé genuína. Amém? E para ter nossas raízes aprofundadas, a gente precisa estar decidida a viver na palavra e não nas emoções. A gente não pode ser motivada pelas nossas emoções. E isso tanto no consultório eu falo, né? A gente não pode decidir nada quando só o nosso emocional está falando. A gente não pode resolver nada quando é só o nosso emocional que está tomando de conta da nossa mente, do nosso corpo. A gente tem que viver e nos mover pela palavra do Senhor. Para a gente desenvolver um bom sistema de raízes, as nossas vidas elas precisam estar enraizadas num solo fértil. E qual é o nosso solo fértil para a gente que é cristã? É a palavra do Senhor. É Deus que desenvolve essas raízes a partir da escolha que eu faço. É Deus que escolhe. Deus que trabalha a partir da escolha que eu faço em viver isso. A gente precisa viver um nível de satisfação onde eu não estou satisfeito pela realidade que eu vivo, mas sim pela palavra de Deus, pelo que Deus diz na palavra. Não necessariamente o momento que eu estou vivendo é bom, é agradável. Às vezes eu estou no meio da tempestade, mas eu preciso viver esse nível de satisfação e profundidade não pela realidade que eu estou vivendo, mas pela palavra de Deus. É pelo que a palavra de Deus diz para mim. É pela garantia que Deus me dá que Ele está a todo momento ao meu lado. É essa garantia que eu tenho que ter. Saiba que quando a gente desenvolve raízes, quando a gente se dispõe a aprofundar as nossas raízes, Deus, ele nos tira da zona de conforto. Ele mexe com as nossas estruturas muitas vezes. Mas as raízes, elas vão nos dar alimento. Alimento para suportar momentos difíceis. Fará com que a gente permaneça e dê frutos. Então, minha pergunta hoje é, como estão suas raízes? Você tem decidido viver na palavra do Senhor e não nas suas emoções? A confiar no que Ele diz, no que a palavra diz? Você está decidido a vencer suas fraquezas, reconhecê-las e vencer? Reconhecê-las e se permitir? Permitir que Deus haja profundamente? Você está decidido a passar pelas tempestades? Tempestade que te trará conhecimento? Você tem confiado no Senhor em todo o tempo? Você tem permitido que Ele trabalhe nas suas estruturas, que Ele trabalhe na sua raiz, que seja solo fértil, ou você tem se colocado no lugar dele?
você tem tentado barganhar. Então, essa palavra que eu tenho e essa reflexão que eu tenho para hoje. Trabalhe as suas raízes, aprofunde elas, se coloque, se lance nos braços do Senhor, porque somente Ele, somente aprofundando as minhas raízes, é que eu consigo viver o melhor de Deus, é que eu consigo entender essa fé genuína, que não me abala, que me leva, que não me deixa conformada com a realidade que eu vivo hoje, mas com a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa vir te abençoar grandemente. Que Deus possa vir abençoar a sua vida. Que Deus possa vir te aprofundar na raiz, na palavra dele, na obediência. E que você possa se lançar naquilo que Deus tem para você. Te vejo amanhã. Amanhã é a Michele. Mas que Deus só possa abençoar o coração de cada um. Obrigado por estar disposto a estar aqui, escutar a palavra do Senhor e se lançar nos braços dele. Amém? Beijo. Até amanhã.